A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em João, capítulo 10. Hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Aqui nós vamos ver que Jesus fala que ele é o bom pastor. Olha que coisa linda. Jesus fala, em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aprisco, irmãos, o que é um aprisco? É como se fosse um espaço que é reservado para que as ovelhas passem a noite, né? Aí tinha aprisco que era com cerca, tinha aprisco que era com pedras, tipo como se fosse um cercado com pedras, com muros de pedras, né, para que as ovelhas passassem a noite ali, se protegessem do frio, se protegessem dos lobos, se protegessem dos ataques, né, de animais mais selvagens. Então, ali é o aprisco. E Jesus, vocês podem perceber que a Bíblia, em vários capítulos, Salmos 23, né, Salmo 79, Ezequiel 34, vai fazer uma referência das ovelhas como povo de Deus, né? E de Deus como bom pastor, né? E aqui mais uma vez Jesus ele tá dando, é um dos últimos sermãos que Jesus dá assim publicamente antes de ser acusado, tudo. Ele tá ensinando, né? E nós vamos ver essa passagem somente em João, falando que ele é o bom pastor e explicando que no aprisco, quem pula os muros é salteador, é ladrão. Mas o pastor, o bom pastor, ele entra pela porta. E aqui no versículo 7 diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Só existe um caminho que nos leva ao céu. Só existe um caminho que nos leva ao abrigo seguro. Esse caminho é Jesus Cristo. Que você consiga entender que muitos podem vir em nome dele, mas se entrar de outra maneira, outra forma que não seja por Jesus, é salteador, é ladrão. Aqui o Senhor Jesus não está falando sobre o inimigo da nossa alma. Ele está falando sobre pastores que vêm para enganar o povo também. Pastores que querem roubar as ovelhas. Pastores que não se preocupam com as ovelhas. Mas Jesus, ele é o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Né? Ele é o bom pastor. Ele sim, ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aquele que escuta a voz do Senhor faz parte do seu rebanho. Então que você possa nessa manhã, nesse dia, escutar a voz do seu pastor, do seu bom pastor te chamando para cuidar de você, para estar debaixo da proteção dele, né? E o pastor que deu a vida por você. É um pastor que não tem corrupção, é um pastor que é santo e puro, que sofreu tudo por ti e por mim. Esse é o bom pastor, né? E ele vai nos conduzir para a parte segura, para o aprisco seguro. O Senhor tem preparado um lugar para nós, né? Nós vamos ver que fala sobre em seguida vai falar sobre a nova dissensão, né, entre os judeus, por causa dessas palavras, né? Muitos deles ficavam falando, tem demônio, enlouqueceu. E aí eles começaram entre si próprios, os próprios judeus, fariseus, eles começaram a debater, porque alguns criam no Senhor e outros não. Uns falavam, ele tem demônio, enlouqueceu, o que ele está fazendo? E o outro falava, como pode não ser de Deus uma pessoa que cura um cego de nascença, né? E eles estavam nessa indagação e não se resolviam, não entravam em um acordo. Né? Nós vamos ver que passa um período aqui no meio do capítulo, lá no versículo 22, onde já é inverno, onde está ocorrendo a festa da dedicação. O que era a festa da dedicação, irmãos? A festa da dedicação é uma festa onde os judeus, eles comemoram o Chanukah, que significa o quê? A festa das luzes, é onde a cidade fica toda iluminada, né? Eles comemoram a vitória dos judeus contra os sírios, né? Mais especificamente os
celericidas. Então, aqui é uma grande vitória que os judeus conquistaram e eles celebram. Essa festa demora entre 7 a 8 dias, é uma festa bem grande. E o que a gente não pode esquecer é que Jesus era judeu. Então, ele cumpria, ele participava também dos eventos, né? E ele estava ali. E o que aconteceu? Os fariseus, os sacerdotes, os judeus mais antigos chegaram até Jesus e falaram assim: até quando nos deixará em suspenso e não nos declarará claramente que tu és o Cristo? E aí Jesus fala: eu já tenho vos declarado e vós não acreditais, porque não sois minhas ovelhas e não escutam a voz do pastor. Olha só o que Jesus fala. E no versículo 28 ele disse: eu lhes dou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então, se o Senhor tem escolhido a sua vida, se você tem feito parte desse rebanho e sabe quem é o bom pastor da sua vida, tenha certeza disso, que não foi você que escolheu, foi o Pai que te escolheu, entregou na mão do bom pastor que é Cristo. Receba isso, irmão. Receba essa certeza de vida eterna. Receba essa certeza que tudo aqui é passageiro e que a gente precisa fazer o nosso melhor para Deus e abrir o nosso coração para que o Senhor faça a sua perfeita vontade na nossa vida. Então, irmãos, a gente sabe que Jesus e Deus é um só. Eles são um só. E ali cada vez mais o povo, os judeus, eles não acreditavam nisso, porque eles queriam matar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava se colocando como filho de Deus, como Deus, e eles viviam numa religiosidade, né? Eles estavam cegos, né? Falavam que Jesus blasfemava, né? E Jesus fala: sabe com que eu provo que eu sou filho de Deus? Com as minhas obras. Analise as minhas obras. Só que eles esperavam um líder político. A gente sempre fala sobre isso. O povo judeu não creu que Jesus era o Messias porque Jesus não veio como um rei militar, mas ele veio como um rei espiritual, um rei para libertar as nossas vidas do pecado. E eles não conseguiam compreender isso, que ia muito além daquilo que eles queriam, que era somente um resgate militar, uma instituição nesse mundo. Não, o Senhor veio para fazer infinitamente mais e nos libertar do mal e de todo o pecado, né? Aqui, novamente no 40, se retirou para além do Jordão para um lugar onde João batizava. Por quê? Porque eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus. Só que não era chegado o tempo ainda e Jesus conseguiu sair sem que eles percebessem, né? E ali onde João Batista batizava, Jesus fez vários sinais e as pessoas testificavam, falavam: João não fez nenhum sinal, mas este faz sinais, e muitos creram nele, muitos creram que ele era o Messias. Olha que coisa linda, né? Aqui mais uma vez, João, ele vai dizer que quem é realmente o Messias, quem é realmente o bom pastor, aquele capaz de dar a vida por nós, é o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, irmão. Irmão, não tem outro caminho. E que você possa ser escolhido pelo Senhor para fazer parte desse rebanho, para estar atento à voz do seu pastor. Que a partir de hoje você comece a fazer mudanças sobre a sua vida. Começa de coisa pequena, irmão. Não precisa começar de coisa grande. Vai se libertando daquilo que te oprime, das mentiras, dos hábitos ruins, dos vícios. Seja liberto, irmão. Seja liberto para viver um relacionamento com um bom pastor. Ele quer cuidar de você. Que nós estejamos com os ouvidos atentos à voz dele. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.